Oi, gente, tudo bem? O comentário hoje é sobre o que foi prometido a você é seu. O que é seu sempre será seu. E para este comentário que eu vou passar nesse momento, eu vou entrar na história, numa história bíblica que fica em 1 Reis, capítulo 1 todo. Eu vou contar a história de um personagem, mais ou menos. No caso, eu vou passar por cima de alguns personagens, porque eu quero a temática total de tudo que eu quero falar é que ninguém pode tirar aquilo que te foi prometido. E fica em 1 Reis, capítulo 1 todinho. Depois vale a pena você dar uma conferida lá. Então, Davi estava já na sua velhice, e aí os servos de Davi resolveu buscar uma jovem virgem para tomar conta de Davi. E encontraram a jovem virgem e muito bonita. E essa jovem veio para a casa de Davi para poder cuidar de Davi. E o motivo que fez eles buscarem essa jovem era que nada aquecia Davi. Eles colocavam vários cobertores e nunca Davi se aquecia. Então foram buscar essa jovem com a intenção de aquecer Davi, o corpo de Davi, e também cuidar de Davi na sua velhice. Porém, Davi não teve nenhum relacionamento com esta jovem. E foi aí que um jovem chamado Adonias tomou a frente e decidiu se ordenar rei. Ele viu a velhice de Davi e de cá ele confabulou com os servos dele, tá? Só ele não chamou, não deixou que os servos de Davi, os homens de Davi, como Natã, por exemplo, soubessem do caso. E aí ele tramou tudo e arrumou animais para o sacrifício e para a cerimônia. E foi proclamado rei escondido. E os servos de Davi ouviu eles gritando: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E foi aí que Natã chamou a Batseba e falou com Batseba se ela sabia do acontecido. E ele aconselhou a Batseba a chegar para Davi e contar e perguntar a Davi se estava de pé ainda a promessa que foi feita a Salomão de ser o sucessor do trono de Davi. Salomão era filho de Batseba com Davi. E aí ele aconselhou que ela procurasse Davi. E enquanto ela estava contando o caso para Davi, ela chegou lá na casa de Davi, a jovem estava cuidando, né? Estava no momento da jovem estar cuidando de Davi. Batseba entrou no quarto, prostou-se com o rosto em terra e começou a falar com Davi do acontecido. E perguntou a Davi se Salomão ainda seria o rei prometido por ele. Porque o Adonias já tinha por conta dele se considerado, se ordenado rei. E aí Davi falou: juro pelo meu Senhor que jamais retirarei a bênção, o reinado de Salomão.
E ali, depois da promessa que ele fez a Batseba, Natã entrou e Natã confessou para ele que realmente Adonias tinha, se ordenado rei, porque ele e os servos de Davi tinham ouvido o barulho de viva o rei, né, a festa que fizeram, cerimonial, para ungir, para unção de rei, eles tinham ouvido. Aí Davi falou que não e pediu imediatamente que tomasse as providências para poder ungir Salomão a rei. Foi aí que fez também todo aquele ritual e levou Salomão até um certo lugar e pegou um chifre de óleo, né, e colocou o óleo para poder ungir Salomão a rei. E assim que Salomão foi ungido a rei, também todo o povo soube que Salomão agora herdou o trono de Davi. Aí esse comunicado chegou até Adonias. E Adonias, desesperado, correu, foi até o altar e segurou nas pontas do altar, com medo de que Salomão oferisse. Aí comunicaram a Salomão que Adonias estava com medo de ser morto à espada pelo rei. E estava lá, abraçou, agarrou-se nas pontas do altar e está com muito medo e querendo alcançar perdão do rei por tudo que ele fez. Aí Salomão mandou que os homens fossem até Adonias e o próprio Salomão falou: olha, nada vai acontecer, nem um fio de cabelo dele vai cair se ele proceder certo, se ele proceder direito, se ele agir corretamente. Porém, se ele agir incorretamente, tipo, se ele der continuidade a essa atitude, certamente ele morrerá. Então foi lá e foi falado para ele. E ele largou o altar e foi até diante do rei e prostrou-se diante do rei Salomão e alcançou o perdão de Salomão. E Salomão falou para ele: vá, pode ir embora. Então, eu quero dizer com tudo isso que nada e ninguém pode tirar aquilo que foi dado por Deus a você. Seja na sua casa, seja na sua empresa, seja em todas as áreas da sua vida, ninguém pode tomar aquilo que o Senhor tem colocado para você. Ninguém pode tomar aquilo que o Senhor tinha prometido que seria seu. Você que governaria, você que seria o responsável. Você não tem que temer. A única coisa que você não pode fazer é o que Adonias fez: usar de suborno, mentir, fazer algo às escondidas. Porque Deus, você agindo corretamente diante do Senhor, agindo com integridade diante do Senhor, no momento certo, o Senhor vai te ungir. Deus vai te ungir e você será uma bênção naquilo que foi proposto no coração de Deus a você fazer, tá? Então, não faça como Adonias. Procure ser alguém que ande com integridade. Seja você cristão ou não, isso independe. Haja com integridade, seja fiel, não suborne ninguém, não haja com mentira para tentar dar um jeitinho e se encaixar em algo que não é teu, porque certamente você será
destronado. Seja lá nas situações que forem da vida, você será destronado. Se aquilo não for o teu cargo, se aquilo não foi o prometido para você, se aquilo não foi aquilo que Deus falou, olha, isso é teu, certamente o caos vai vir sobre a sua vida. Então, procure ser uma pessoa íntegra e não use de suborno e de mentira para poder dar um jeitinho. A gente sempre costuma dizer que brasileiro dá um jeitinho, mas não é só brasileiro que dá um jeitinho, não. Todo povo, todo ser humano dá um jeitinho quando ele quer conquistar algo e apanhar à frente de outro. E nunca ele faz isso às claras. Ele sempre vai achar alguém que compactua com o que ele está fazendo de errado. Porém, Deus não compactua com nenhuma coisa que seja falha, errada, que seja irregular. Então, faça algo certo para poder você não ser chamado a atenção. Porque pode ser que depois você faça igual Adonias, vai lá segurar na ponta do altar e começa a se abater sobre você um medo. Medo do que alguém que é dono desse cargo, que é dono dessa promessa, que possa chegar até você e te desmascarar. E aí a sua situação será mais grave. Na situação de líder falso, você passará a ser pior do que um faxineiro, e se você continuar sendo faxineiro, ou se você continuar dentro daquele ambiente, talvez você até perca aquele ambiente, mas existe uma chance para você. Se você já fez ou está fazendo isso que Adonias fez, então faça igual a Adonias. Peça perdão. Peça perdão, porque certamente o rei vai te perdoar e vai mandar você embora. Que com esta palavra você possa refletir, pensar aonde é que você subornou alguém, aonde é que você mentiu para alguém em alguma situação para ganhar vantagem às custas do seu próximo, às custas de quem você sabe que era dono daquilo ali, tá? Porém, aquilo que é teu, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus te prometeu é seu, tá? Que Deus nos abençoe.